Bom, tem uma temática que foi amplamente discutida nas últimas semanas, que é o tema da adultização, que o Felca acabou trazendo no canal dele, e eu achei ótimo que ele tenha colocado esse assunto no centro do debate, que tenha pautado a Câmara e tudo mais, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre a adultização aqui também, porque eu acho bastante importante aproveitar para discutir, para abordar um pouco mais esse tema. Bom, acho importante lembrar que o conceito de infância é uma coisa bastante recente. O Estatuto da Criança e do Adolescente aqui do Brasil foi criado em 1990. Em 1990, até então as crianças não eram vistas como sujeitos de direito que mereciam proteção integral, né? Então, é extremamente recente a ideia realmente de proteção da infância, né? E de proteger os direitos da criança. Bom, se a gente for pensar, por exemplo, em punições físicas nas escolas, a lei imperial só foi abolir isso no século XIX. Né? Em 1827 passa a haver uma lei que proibiu o uso de castigos físicos nas escolas. Então é realmente muito recente a mudança nessa visão de não encarar as crianças como mini adultos, né? Agora, sobre o termo adultização, né? É óbvio que toda criança caminha para se tornar adulto. A gente quer que a criança, inclusive, se desenvolva plenamente para que se torne adulta. Qual é a grande questão, o grande problema, né? É quando a gente trata a criança como adulto antes do tempo, porque ela não tem recursos emocionais, físicos, ela não está formada para lidar com um monte de coisas do mundo dos adultos, né? Então a gente precisa respeitar as etapas de desenvolvimento da criança. E aí é muito importante a gente pensar nisso, né? Nas demandas que a gente impõe às crianças que não são adequadas para elas. E isso muitas vezes fica mais fácil de perceber quando a gente está falando, por exemplo, no vídeo do Felca, de coisas mais que saltam mais aos olhos, como a sexualização, né? Mas existem outros aspectos que também são muito prejudiciais e que são mais sutis, que não saltam aos olhos de quem está em volta, que muitas vezes acontecem dentro da família, que não vão ser percebidas por outras pessoas. E muitas vezes os pais não percebem que estão adultizando seus filhos, que estão criando demandas para eles, que estão expondo eles a muitas coisas que não são próprias para a idade e para o estágio de desenvolvimento deles. Então a gente tem, por exemplo, a classificação indicativa nos conteúdos de entretenimento, né? Que uma criança pode consumir. Então, os pais, quando eles vão escolher um filme para uma criança, eles veem lá se é próprio para a idade dela, na faixa etária que é indicada. Não é verdade? Você vai escolher lá um filme, um desenho, um jogo, qualquer coisa. A gente analisa, ou deveria analisar, qual é a faixa etária apropriada para saber se o filho ou a filha poderia consumir aquele conteúdo, se ele pode ser exposto a assistir aquilo. E por que eu estou falando dessa classificação indicativa da faixa etária, né? Porque esse mesmo olhar que a gente tem de parar para pensar se aquele tipo de entretenimento seria indicado para o nosso filho, a gente deveria ter esse mesmo olhar para todas as outras coisas às quais a gente expõe eles, que não vão aparecer com uma etiquetinha de qual é a faixa etária indicativa. Entende? Então, por exemplo, começa uma conversa na sala. A criança está no mesmo ambiente. Será que você consegue perceber quando a conversa ela não está mais indicada para o seu filho? Percebe? Então, assim, as crianças elas estão ali no meio da convivência com os adultos. E vai caber aos adultos a responsabilidade e o discernimento de adequar e de regular o que está em torno da criança para que não seja algo que vai afetar essa criança de uma forma negativa ou que vai ser prejudicial a ela. Porque a criança, ela está ali solta, ela não vai saber quando ela tem que se retirar, não é verdade? Quem tem que saber isso são os pais. Então, quando que a conversa que os adultos estão
estão tendo já não é mais apropriada para a criança. E aí o que o pai faz? Ele deixa para lá? Será que deixa a criança solta lá? Será que acha que a criança não está entendendo? Porque eu acho que o maior erro dos pais é geralmente achar que a criança ainda não está entendendo. Porque o problema é esse. Ela não entende totalmente, ela entende parcialmente. A criança entende de uma forma parcial, às vezes de uma forma distorcida. Ela não tem como entender plenamente. É esse o grande problema de tudo. A menos que você realmente ache que a criança já está pronta para ter acesso àquela informação e você vai ajudar essa criança a digerir essa informação, porque você, por algum motivo, como pai ou mãe, considera que já está no momento de ela entender aquilo, mas você vai ajudar ela a entender aquilo de uma maneira que seja saudável e que seja realmente proveitosa para ela, né? Porque se a ideia é deixar a criança confusa, tendo acesso a um tipo de informação que ela ainda não tem capacidade de entender totalmente, o que você pode estar causando na criança, às vezes, no pior caso, pode ser um trauma, né? Porque o que eu já disse aqui muitas vezes é que a criança não tem ferramentas emocionais para lidar com assuntos de adultos, para lidar com questões mais delicadas. A criança não tem como interpretar as coisas da forma complexa como a gente interpreta. Então ela vai dar um jeito de acomodar aquela informação. Pode ser que a informação realmente seja muito difícil para ela de acomodar e pode até ser que essa informação acabe traumatizando essa criança, né? Então, por que traumatiza? Porque faltam ferramentas emocionais, recursos emocionais para a criança digerir a informação. Então, a criança é um serzinho que está ali na convivência, está exposto, está passeando entre os adultos, entre os ambientes, e quem tem que supervisionar o tempo todo para ver se ela está sendo exposta a algo que ainda não é para o tempo dela, para o estágio dela, para a capacidade dela de entender e de lidar, são as pessoas que estão responsáveis por ela, são os adultos, são os pais ou qualquer pessoa que esteja ali responsável pela criação dessa criança. Então, prestar atenção no que se fala diante de uma criança, no tipo de conversa que se tem perto das crianças, é muito importante. Porque às vezes o assunto é muito pesado, às vezes você está falando de problemas que você está enfrentando na família, e isso pode gerar ansiedade e preocupação na criança, porque ela não sabe como que aqueles problemas são resolvidos, né? Então, e não ache que porque a criança é muito pequenininha, ela não vai ficar impressionada com as coisas que ela ouve. A criança fica impressionada com as coisas que ela ouve. Não é porque você está com um bebê próximo a você que você pode achar que ele não entende nada do que você está falando, que está tudo bem ter qualquer conversa. Não está tudo bem. Não está tudo bem. É preciso avaliar se o conteúdo que você está falando pode assustar a criança de alguma maneira. Se o conteúdo que você está falando pode ser entendido por ela errado. Entende? Às vezes você está lá perto da criança contando de, sei lá, um caso que aconteceu com um amigo seu. Fulano foi assaltado. Você está lá conversando como foi o assalto. Ok? Às vezes pode ser alguém da família, até que a criança conhece. Tá? Então você está contando lá que a pessoa foi assaltada, que ela passou por uma situação difícil, traumática, que apontaram um revólver para essa pessoa. E aí, toda essa informação aí, para os adultos, pode estar ok de ouvir, porque às vezes o assalto não deu em nada, a pessoa está bem, já está em casa, está feliz, resolveu tudo, foi vida que segue. Mas a criança, ela se perde nessas informações. Entende? Ela fica sem entender o começo, o meio e o fim, porque ela não tem capacidade de entender isso. A criança não vai conseguir interpretar a história. A criança ela vai pegar pedaços daquela história para ela e pode ser que ela fique assustada com aquilo. Então é importante entender que o cérebro da criança, como ele está naquele momento de ebulição do desenvolvimento, ele está captando tudo demais até. Ele está captando muito, ele está captando mais. Né? E a criança ainda não é capaz de diferenciar exatamente o que é imaginação, o que é história, o que é fictício, o que é realidade.
Às vezes, uma coisa que pode acontecer entre os adultos. Estão contando um sonho. Tô contando um sonho lá que eu tive. O sonho é horrível, foi um pesadelo, foi uma coisa tenebrosa. Mas tô contando na frente da criança. Mas entende que assim, pode o sonho, você sabe que é sonho. A pessoa que você tá contando sabe que é sonho. A criança já consegue diferenciar o que é imaginário do que é realidade? A criança já consegue distinguir o que é sonho, o que é vida real? Então, assim, se o conteúdo do que você está falando for uma coisa mais pesada, mais difícil de entender, de interpretar, que se tiver um conteúdo que a criança pode ficar confusa, é preciso tomar muito cuidado com o que se fala na frente das crianças. É preciso selecionar o que se fala na frente das crianças. É preciso selecionar as coisas às quais essa criança vai ser exposta. Não é só o que está na televisão, não é só o que está no celular, é o que acontece em volta dela. Brigas, desentendimentos, coisas afim, eu acho que é chover no molhado, né? Criança não pode presenciar briga, desentendimento, porque a criança não entende por que a briga está acontecendo, ela não sabe o que vai virar aquilo, porque as pessoas estão se exaltando, ela se sente insegura porque ela está vendo as pessoas que deveriam ter calma para cuidar dela e para proteger ela saindo do controle. Criança não tem que ver adulto sair do controle porque ela se sente ameaçada. Então, criança não pode ver agressão, violência, gritaria. Criança não pode ver esse tipo de coisa. Porque a criança ela está no estágio de fragilidade que ela entende que precisa daquelas pessoas para protegê-la, para cuidar dela, e também porque a criança ainda está entendendo o que fazer com os seus próprios instintos. Então, se a criança vê gente brigando, se agredindo, se ferindo, se ofendendo, ela pode interpretar isso de muitas formas. Se for uma criança que é precoce, que é muito inteligente, ela pode até ficar com medo dos próprios impulsos. Porque se ela está vendo gente descontrolada, as pessoas que deviam cuidar dela, descontroladas, usando mal seus impulsos, essa criança pode ficar com medo dos próprios impulsos. Essa criança pode ficar confusa com relação aos próprios impulsos dela. Porque a gente aprende por comparação. Então, assim, meu pai e a minha mãe não controlam os seus impulsos. Como é que ela pode ter certeza de que ela vai conseguir controlar os dela? Sem contar que às vezes a criança pode, por alguma confusão, achar que ela pode ter causado a briga. Ela pode se sentir culpada pelo desentendimento. Ela pode achar que ela tem alguma coisa a ver com aquilo ali, que ela pode ter tido alguma culpa naquilo. Então é muito importante que os adultos, eles tenham controle das emoções quando estão perto das crianças, porque isso também é adultizar. É você expor a criança a um tipo de relação que traz muitas emoções complicadas para ela de interpretar e de digerir. A criança não vai saber o que fazer quando ela vê um adulto com um acesso de ira na sua frente. Ela não vai saber o que fazer quando ela vê um adulto agredindo alguém na sua frente. Isso, para a criança, é ameaça pura. O cérebro da criança vai entrar em um estado de defesa. E é aí que a gente cria um trauma que muitas vezes pode ter um impacto duradouro até na vida dessa criança. Outra coisa que é importante pensar na coisa de adultizar é dar responsabilidades que não são apropriadas para a criança. Então, criança não tem responsabilidade, por exemplo, de cuidar de irmão. Não. Pode-se ensinar a criança a ser colaboradora. Então, é lógico que os irmãos eles vão zelar pelo bem-estar um do outro. Né? É óbvio que os irmãos, os primos, as crianças, quando elas estão na convivência, elas vão colaborar entre elas.
né? Elas vão proteger umas às outras. Isso deve ser ensinado para a criança. Agora, não se pode transmitir para a criança uma ideia de responsabilidade. Responsável pela criança é o pai e a mãe ou a pessoa que cria a criança. Então, o irmão não tem que carregar a responsabilidade de cuidar de uma criança como se ele fosse um adulto. Então, a criança que tem irmãos, ela não pode sentir que ela tem que ficar o tempo todo vigilante sobre o bem-estar do seu irmão. Ela não pode ficar vigilante tomando conta dessa criança como se ela não tivesse pai e mãe. Né? Porque esse não é o papel dela. Então você acaba criando nessa criança talvez um senso de responsabilidade que é muito grande, muito precocemente. E aí ela pode se sentir hiper responsável pelas coisas, ela pode ficar hiper vigilante, hiper preocupada com as coisas que estão acontecendo ao redor dela, quando ela é uma criança que devia estar brincando e devia estar aproveitando esse tempo para se entender e para se desenvolver com tranquilidade, né? Então, essa ideia de que porque é irmão tem a mesma responsabilidade sobre a criança que o pai e a mãe têm, não tem. Irmão não tem a mesma responsabilidade sobre o seu irmão que os pais têm, isso não existe. A responsabilidade de zelar pelo bem-estar e de supervisão dos filhos é dos pais e não dos irmãos. Existe algo que pode acontecer também, é que às vezes os pais, eles podem ter alguma fragilidade emocional. E transmitir essa fragilidade para a criança quando ela não tem idade para isso, quando ela não está pronta para ouvir lamúrias e problemas de adultos e tristezas de adulto e a depressão dos adultos, isso se discute com terapeutas, né? Então, você trazer suas tristezas, suas preocupações, as suas questões emocionais para uma conversa com seus filhos, pré-adolescentes, adolescentes, é extremamente prejudicial. Porque o que você pode fazer é transformar a sua condição emocional fragilizada numa preocupação para esse filho, num peso para esse filho. Ele pode se sentir hiper responsável por você, ele pode começar a achar que ele tem que sacrificar a vida dele para livrar você desse sofrimento, quando isso não é responsabilidade do filho, né? Sofrimentos emocionais, traumas, transtornos psíquicos, tratamento. A gente deve buscar tratamento, a gente deve buscar por outros adultos. Não transmitir isso para os filhos, porque eles não têm ainda repertório para saber o que fazer com aquela demanda emocional, né? E como a gente fala aqui muito de narcisismo nesse canal, a gente sabe que o narcisista, ele é vitimista, né? Então, muitas vezes ele vai usar até essa vitimização para ter um controle excessivo dos filhos. Então, isso é muito, muito, muito problemático, né? Porque o filho, ele acaba ficando com uma ideia de que ele tem que se sacrificar para fazer alguma coisa para que esse pai saia desse sofrimento e acabar sentindo que ele tem que abrir mão da própria felicidade para viver em função desse pai ou dessa mãe. Outra coisa muito delicada também é quando os pais tratam de assuntos dos seus relacionamentos íntimos, relacionamentos amorosos com os filhos, né? Os filhos não têm que saber da sua intimidade e dos seus relacionamentos amorosos. Eu não estou falando que a gente não possa falar sobre esse tema com os filhos. A gente pode falar sobre relacionamentos com os filhos de maneira adequada para a idade deles. A gente pode falar de intimidade nos relacionamentos com os filhos de maneira própria para a idade deles e para ajudar eles a entender melhor isso, até para se proteger nos próprios relacionamentos, né? A gente tem que falar, obviamente, de relacionamento para que os filhos saibam se proteger e para que eles saibam se relacionar de maneira saudável. O que eu estou querendo dizer é que os pais não devem fazer os filhos de ouvintes
para suas questões íntimas de relacionamentos amorosos. Os filhos não devem ser usados como confidentes, por exemplo. Né? Os filhos não têm que saber da esfera íntima dos relacionamentos amorosos dos pais. Então, se você quer falar sobre esse tipo de temática, fale com seus amigos, né? Novamente, fale com um psicólogo, mas não vá fazer o seu filho de confidente ou expor ele a um tipo de informação que ele não está preparado, porque isso sobrecarrega o filho. Outra coisa que pode ser uma demanda errada e desequilibrada em relação às crianças é quando elas vão fazer atividades, é no desempenho das suas atividades. Então, por exemplo, a gente quer que as crianças ajudem no trabalho doméstico, é ótimo que elas ajudem, né? A gente tem que ensinar elas a contribuir na organização da casa, ensinar elas a como fazer as coisas, só que elas vão fazer como crianças fazem, né? A criança, o pré-adolescente, o adolescente, ele tá ali subindo degraus, né? Eles não vão fazer as coisas como os adultos fazem. Eles vão fazer como uma criança naquele estágio de desenvolvimento faria, né? E vai fazer do jeito dela, que é muito particular, diferente da Mariazinha e do Joãozinho. O Zezinho vai fazer do jeito do Zezinho, né? Então, essa demanda de querer que as crianças façam as coisas de maneira perfeita e exigir uma excelência que elas ainda não têm idade para entregar é uma demanda desequilibrada e injusta, né? Então, entenda que quando você pedir para o seu filho realizar uma tarefa, ela não vai ficar perfeita, ela não vai ficar do jeito que um adulto faria, mas você pode ter consideração e respeito pelo que ele fez e ensinar ele a fazer um pouco melhor da próxima vez, com gentileza, né? Então, quando a criança está ali envolvida em contribuir, em ajudar, em fazer as coisas, ou mesmo as atividades da escola, né? A gente tem que entender que as crianças vão fazer as coisas da maneira que elas conseguem fazer, no nível de desenvolvimento em que elas estão, e essas coisas não vão ficar perfeitas. E pais perfeccionistas devem resolver suas neuroses com psicólogos. Né? Se você é uma pessoa perfeccionista, que exige demais de você mesmo, se você é um workaholic, que não consegue parar de trabalhar, que acha que nada tá bom, que tudo que as pessoas fazem é insuficiente, você tem que procurar um tratamento, né? Mas exigir isso dos seus filhos e colocar essa carga sobre o ombro deles é extremamente injusto, é doentio, pode prejudicar muito essa criança no futuro, porque ela pode se tornar uma pessoa que age como carrasco de si mesmo, né? E que nunca vai conseguir reconhecer o valor daquilo que ela já fez, do que ela está aprendendo, das suas realizações, né? Ela nunca vai conseguir ter um sentimento de conquista, porque nada do que ela conquistar vai ser suficiente por ter aprendido com você, que é pai ou mãe dela, que as coisas nunca estão boas o suficiente, né? Acontece também em famílias que têm mais limitações financeiras, das crianças acabarem sendo muito expostas a isso. E muitas vezes, dependendo das limitações financeiras, do nível de pobreza de uma família, realmente a criança ela acaba sendo ali exposta a um tipo de sofrimento muito, muito duro logo cedo. Mas na medida do possível, quando uma família tem problemas financeiros, isso não deveria ser transmitido para as crianças, né? Porque o que a gente está transmitindo para ela? Insegurança e incerteza, né? A gente está transmitindo instabilidade. Essa criança ela vai começar a ficar preocupada com a própria sobrevivência. Então, quem tem que se preocupar com a sobrevivência são os pais. Então, é muito importante ter esse olhar de não ficar transmitindo para as crianças informações de problemas financeiros, de preocupações financeiras, porque isso causa uma ansiedade que a criança não tem idade para lidar ainda, né? Acho que é interessante falar aqui também sobre algo que acontece, algo que costuma acontecer em muitas famílias de classe média, que eram famílias que saíam ali de um nível de pobreza importante e
conseguiam subir ali alguns degraus na sua classe social e podiam então finalmente alcançar um nível de dignidade mais importante, de ter sua casa, de ter seu carro, de ter o seu negócio. Então é uma geração que consegue ter um impulso para sair desse nível de pobreza importante e alcançar um nível socioeconômico melhor. Essas famílias, muitas delas, vão ter uma certa ojeriza à pobreza, né? Elas vão ficar... Como elas experimentaram a pobreza e elas conseguiram sair de lá e vir para cá, né? Para esse momento em que elas finalmente alcançam algumas aquisições importantes para se sentirem num patamar mais digno, né? Socioeconômico. Essas pessoas podem ter até inconscientemente um medo de descer esses degraus de novo. E dentro dessas famílias, aquele tipo de narcisismo que quer se enxergar como mais merecedor, como mais importante, como superior, ele começa a criar raiz, né? Porque essas pessoas elas têm tanto horror ao seu passado de pobreza, de dificuldade, de humilhação, que elas passam a ter uma certa obsessão, né, de evitar a todo custo ser novamente parte daquele patamar da sociedade. Por que eu estou falando disso? Porque isso pode gerar nesses pais um comportamento em relação aos filhos que é bastante obcecado no sentido de prove que você é bom. E isso também vai levar a um tipo de adultização precoce. A preocupação excessiva de se essa criança ou esse adolescente vai conseguir atender às expectativas financeiras, de desenvolvimento financeiro que esses pais têm, vai fazer com que muito cedo eles coloquem cobranças muito grandes em relação a esses filhos, do que eles vão conseguir obter e da família que eles vão formar, né? E esses filhos eles vão acabar ficando debaixo de uma preocupação excessiva de ter que provar que eles são suficientes, né? Porque existe um medo tão grande que paira ali naquela família de voltar para aquele nível de pobreza, que o olhar na nova geração é sempre esse olhar de preocupação de que eles provem de que eles vão dar conta, de que eles provem que eles merecem fazer parte daquela família, de que eles provem de que os esforços deles também vão vingar, né? E isso pode começar muito cedo, né? A ponto de prejudicar o estágio da infância, né? A ponto de prejudicar o desenvolvimento saudável dessa pessoa para ela se entender, para ela conseguir tomar as suas decisões de maneira saudável. Porque ela vai estar sempre debaixo desse olhar de prove que você é digno dessa família, prove que você consegue fazer dinheiro, prove que você vai ter uma família bem-sucedida, prove, né? Então, essa necessidade de ter que ficar provando coisas, então essa exigência de provar que merece fazer parte dessa família e de que não vai dar errado no futuro, né? Pode ser um peso muito grande e precoce para esses filhos. Falando de meninos e meninas, homens e mulheres, né? Agora falando de gênero, a gente ainda tem algumas demandas sociais muito arraigadas que podem ser passadas para as crianças muito cedo. No caso das meninas, uma coisa que costuma ser transmitida para elas muito cedo e as pessoas nem percebem que estão fazendo isso, é essa exigência da perfeição, né? Essa ideia antiga de que a mulher tem que ter uma imagem, comportamentos, tudo tem que se apresentar de uma maneira muito perfeita, né? É porque as histórias que vão contar para essas meninas já vão ser histórias de princesas que querem ser perfeitas,
para um príncipe ainda por cima, né? Ela não quer se transformar em algo melhor para ela mesma. Ela quer atingir esse ideal de perfeição para um príncipe. Então, toda uma ideia muito retrógrada que ainda é transmitida para as crianças muito, muito cedo, né? De que você tem que ser perfeita, né? Perfeita esteticamente, perfeita no comportamento, perfeita. Isso faz com que isso acaba prejudicando as meninas de serem espontâneas, de serem autênticas, de entenderem quem são plenamente. Porque elas estão tentando se encaixar nesse molde da perfeição, né? Por outro lado, os meninos, eles também vão ter aí a sua espontaneidade prejudicada, porque existe essa crença muito enraizada também e que acaba colocando esse peso muito cedo sobre eles, né, dessa expectativa da virilidade, né? Os homens, eles têm esse peso muito cedo sobre eles de que eles têm que se mostrar viris, né? Então, o que seria essa coisa da virilidade, né? Um significado aqui que a gente pode ver seria característica ou estado de ser viril, másculo, energético, potente, esforçado, vigoroso, corajoso, faz referência ao desejo e apetite sexual dos homens, né? Então, é aquela coisa, né, do homem se provar másculo, né? Do homem se provar, e é um conceito muito antigo, na verdade, né? Provar que ele pode procriar, né? Provar que ele é vigoroso, que ele é forte, que ele é, né? Então, tudo isso o homem pode ser, de fato. São características masculinas, né? E não tem nada de errado com isso. Só que o homem não é só isso. É aí que tá a questão, né? Então, esse peso de colocar no homem, né, nos meninos, esse olhar de que você tem que ser viril, você tem que ser másculo, você tem que dar conta de procriar, né? Você tem que dar conta de ter muitas mulheres, porque existe essa ideia, né? Ainda que isso não seja dito, existe essa ideia, né? De que ele tem que se provar como homem, né? Essa demanda de esperar que ele se prove como homem, isso é extremamente agressivo, né? Então, a gente sabe que não faz muito tempo e que certamente ainda não se encerrou esse hábito de pais levarem os filhos a prostíbulos para perderem a virgindade muito cedo, né? Então, imagina o desespero desse pai de querer provar a masculinidade do filho a ponto de levar um ser jovem, muito jovem, para um prostíbulo, onde ele vai ter uma relação com uma pessoa que ele nunca viu na vida, só para se provar másculo e viril. Isso é de uma agressão absurda, né? E não é invenção da minha cabeça. A gente pode ver aqui essa matéria da Folha de São Paulo de 1995 falando sobre isso, né? E a gente pode também ver essa matéria aqui de 2010. E eu vou deixar o link aqui para o caso de você querer ler. Inclusive, essa matéria de 2010 fala no final, né? Depois de eles contarem, porque essa matéria está falando de jovens de colégios mais elitizados que têm esse hábito, né, de se iniciar nas relações sexuais, indo a esses estabelecimentos e pagando, né, para ter essa primeira experiência, enfim. Só que no final dessa matéria, dessa matéria da Folha de São Paulo de 2010, o jovem que está sendo entrevistado, ele fala assim, seria melhor, né, se fosse com uma garota, uma namorada que eu gostasse, porque aí ia ter afeto. Mas se ia ser melhor se fosse com uma garota que ele gostasse, porque ia ter afeto, né? Por que ele tá indo até lá fazer uma coisa sem afeto, com uma pessoa que ele não gosta, que não significa nada para ele, pagando por isso?
Porque existe uma pressão absurda sobre o ombro desses meninos, de que eles têm que se provar, né? Eles têm que provar a masculinidade deles. E esse olhar do prove-me é colocado em cima desses meninos muito, muito cedo. E é de uma agressividade muito grande, porque faz com que esses meninos, muito cedo na vida, tenham que sufocar suas emoções. Porque a gente sabe que um homem não tem só masculinidade dentro dele, né? Antes de tudo, um ser humano, ele tem aspectos que são da ordem do feminino e também aspectos que são da ordem do masculino. Eu tenho, você tem, todo mundo tem, né? Então, como é que esses meninos fazem para lidar com as suas emoções, se eles entendem que determinadas emoções podem ser uma prova de fraqueza que contraria essa masculinidade que eles têm que provar, né? Então, como é que eles se tornam homens sensíveis? Como é que eles se tornam homens capazes de conversar sobre os próprios sentimentos? De entender as próprias contradições, os seus próprios medos, de compreender os seus traumas. Como é que esses meninos eles vão ter flexibilidade emocional para lidar com as suas angústias? Como é que eles vão conseguir lidar com as suas tristezas? Como é que eles vão conseguir desenvolver a capacidade de ouvir as pessoas? De enxergar nas pessoas mais do que um corpo, né? Como é que eles vão ver nas suas futuras namoradas e companheiras, como é que eles vão ver mais do que um corpo? Como é que eles vão olhar nos olhos delas e conseguir enxergar alguma coisa nos olhos, né? Como é que eles vão conseguir entender as necessidades emocionais de uma mulher? Como é que eles vão desenvolver características mais refinadas de trato com as outras pessoas? Né? Como é que esses homens vão se sentir livres para amar de fato? Para expor a sua sensibilidade? Não, eles vão ter que sufocar tudo isso, né? Eles vão ter que sufocar tudo isso e vão se tornando pessoas cada vez mais reprimidas, né? E cada vez mais engessadas a esse molde que a sociedade impõe do homem que tem que se provar másculo, né? Do homem que tem que se provar viril, do homem que tem que provar muitas coisas. E todo esse empenho de provar acaba fabricando um homem que vive de máscara. Ele não consegue ser autêntico, ele não consegue ser verdadeiro, ele não consegue mais sentir de verdade, ele não consegue mais amar de verdade, ele não consegue ter conversas profundas, ele não consegue ter sinceridade, porque ele tem que estar o tempo todo fantasiado com algo que é imposto a ele, né? Desde muito cedo. Desde muito cedo. Então a gente tem que parar para pensar nisso, porque essas coisas, elas já estão aqui na nossa sociedade há muitos séculos. E elas não vão realmente, a gente não vai conseguir destruir essas construções perversas e agressivas do dia para a noite, né? Mas se a gente começar a prestar atenção no que a gente está esperando dos nossos filhos, o que a gente está falando para eles, o que a gente está ensinando, né? Pode ser que a gente esteja realmente colocando sobre eles um peso que às vezes não é nem para um adulto carregar, quanto mais para uma criança ou para um adolescente, né? Então esse tema, ele realmente ele é um tema infinito, daria para falar muita coisa. Eu acho que na mídia, depois que o Felca trouxe o assunto à tona, foi muito mais abordado o tema da sexualização, né? Mas isso pode acontecer em vários níveis, em diversas coisas, mais sutis e muito prejudiciais. Assim, que as pessoas têm dificuldade de perceber que estão adultizando, mas estão adultizando a criança, né? Então a gente não pode enxergar a criança como um mini adulto, porque o adulto ele tem que estar o tempo todo preocupado em criar um ambiente que favoreça um desenvolvimento seguro e saudável da criança. Isso quer dizer que a gente tem
que ir apresentando as coisas para as crianças aos poucos, conforme elas conseguem lidar com aquilo e dando suporte para elas, né? Então, as coisas não podem ser atiradas em cima das crianças, porque elas não têm ferramentas para lidar com os assuntos que são do mundo dos adultos, com as angústias que são do mundo dos adultos, com as cobranças que são do mundo dos adultos, né? Então, o vídeo de hoje era sobre isso e a gente se vê por aqui. Até!